Olha só, antes de começar esse vídeo, o meu primeiro vídeo de Copa do Mundo no YouTube, né? Eu quero pedir para você não deixar de curtir e se inscrever no canal, que é muito importante. Pode ficar tranquilo que eu vou buscar compartilhar o máximo de conteúdo possível, não só da Copa do Mundo, mas daqui em diante no YouTube, para poder ajudar na tua evolução. Então, se você acompanha meu trabalho ou está chegando aqui agora, já aproveita para curtir, seguir as redes sociais que estão embaixo na descrição do vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante, não só para o meu crescimento, mas para o seu também. Eu quero falar hoje do primeiro passo que você tem que dar para poder realmente conseguir, né, grandes resultados durante a Copa do Mundo. Não só durante a Copa do Mundo, mas sobre qualquer competição que você vá trabalhar. É extremamente necessário que você trace um Power Rank. E nesse vídeo eu vou te explicar e vou falar o porquê eu estou fazendo isso para a Copa do Mundo, explicando seleção por seleção. Esse Power Rank ele vai servir em todo momento que você tiver alguma dúvida, em todo momento que você precisar se posicionar sobre determinada seleção na hora de você fazer a sua aposta. Então, muita atenção, o meu Power Rank ele pode ser tranquilamente diferente do seu. A ideia desse vídeo é que eu passe o meu conhecimento para você e que se ele possa te acrescentar de alguma forma na hora que você for traçar o seu Power Rank, que seja muito bem-vindo. E se você gostar de tudo que eu tracei, expliquei, desenhei para você nesse vídeo, para o Power Rank, espero que possa também acrescentar muito, você fica livre para poder copiar e colar o mesmo Power Rank, beleza? E a gente começa depois da vinheta. Bom, galera, e aqui está o nosso Power Rank que a gente vai começar a montar, né? Eu separei do lado aqui as imagens dos times, das seleções, melhor dizendo, né? E o que eu quero botar aqui para vocês, o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou ranquear todas essas seleções baseado no que eu acho, né, em relação ao meu conhecimento sobre todas as seleções. Logicamente, sendo bem sincero, eu domino muito algumas seleções, outras nem tanto, mas busquei somar tudo que foi possível de informação para poder estar criando esse Power Rank junto com vocês. Tudo bem? Esse Power Rank ele vai servir, como falei no início do vídeo, né, muito para a gente se basear ao longo de toda a competição. Quando você tiver uma dúvida ali em relação ao que você vê ou não valor, né, sobre as seleções, se você tiver em dúvida em relação a posicionamento em momento, esse Power Rank ele é o primeiro passo para você começar a trabalhar de forma profissional, não somente na Copa do Mundo, mas qualquer campeonato que você queira acompanhar ele em relação às apostas na íntegra. Isso aqui é fundamental. Então o Power Rank não serve somente para a Copa do Mundo, mas para qualquer outro campeonato que você vá começar a trabalhar. Lembrando, é sempre importante que você faça esse Power Rank antes da competição começar, que aí você vai tendo, né, um parâmetro para poder trabalhar e junto a isso, ao longo do tempo, você vai fazendo seus reajustes, suas atualizações no ranking para poder melhorar ainda mais o seu resultado. Mas chega de conversa, vamos direto ao ponto. Quem eu vejo no topo desse ranking, eu não posso deixar de fora, acredito que vocês também não deixariam, né? É a nossa seleção brasileira, é o Brasil. Junto ao Brasil, a Argentina, que vem muito bem. É uma seleção que ganhou da nossa seleção, né? Então, assim, a gente vem muito bem, mas a gente perdeu para a Argentina. E isso é um grau de comparação, acredito que muito bom. A Argentina, ela não tem somente um grande time titular. Ela tem o time titular e ela tem os reservas. O que muda da Argentina para o Brasil? Se a gente for, ao meu ver, do meio para frente, a gente é muito igual o que é o Brasil, o que é a Argentina. O que a gente consegue mudar é a nossa defesa, que é uma defesa mais experiente e melhor, né, do que propriamente a defesa da Argentina. Então eu acho que o Brasil está um pouco à frente. Porém, se der Brasil e Argentina, é clássico, e clássico não existe favorito, ainda mais numa Copa do Mundo, ainda mais a maior rivalidade de seleções de todos os tempos, Brasil e Argentina, beleza? Então eu começo esse nosso Power Rank com o Brasil em primeiro, a Argentina em segundo. Na verdade, ali tá tudo junto, né? E eu quero falar também da França, tá, gente? Que vem uma seleção muito compacta, muito boa, tem grandes perdas como Pogba, como Kanté para essa Copa do Mundo, mas ainda assim é uma seleção que a gente tem o Mbappé, é uma seleção que tem o melhor jogador do mundo, que é o Benzema, né? Tem o Griezmann, enfim, é uma seleção top de linha e é uma seleção com nome, uma seleção europeia, chega forte, né? Tem camisa. Então, assim, não posso deixar de abrir mão do meu Power Rank essas três seleções que, para mim,
o título da Copa vai para uma dessas 3 seleções, tudo bem? Então eu vou ranquear aqui do mesmo nível. Eu vou colocar aqui, ó, de amarelo, nossa cor do Brasil, para dar sorte, né? Esse topo de ranking, de power ranking, com Brasil, Argentina e França. E aí, nessa segunda escalão dessa parte de power ranking, eu vou trazer seleções que estão bem próximas de Brasil, Argentina e França, mas estão ainda, né, com algum déficit que não fazem elas estarem no topo, mas está muito próximo, e sabendo que isso é uma Copa do Mundo, elas podem estar sim ali bem próximo em relação a ter um grau de confiança maior, se fizer uma ou 2 boas partidas. Então não quer dizer que o que está aqui na quarta, quinta, sexta posição que eu vou traçar para vocês são seleções que não vão ganhar a Copa, muito pelo contrário, elas chegam, ao meu ver, com um peso menor, né, assim, uma responsabilidade menor, e isso pode ser algo muito favorável, como por exemplo, a Espanha, que tem uma seleção completamente jovem, chega com um peso menor, uma responsabilidade menor do que propriamente a seleção brasileira, a seleção francesa e até mesmo a Argentina, entende? Então já para liderar essa segunda parte do nosso Power Rank, aqui em quarto lugar, eu vou colocar a Espanha embaixo logo. Aqui é mesmo uma prateleira, ao meu ver, muito por conta deles também serem do mesmo grupo. Isso vai dizer muito, né, no confronto. Vai ser já de primeira, sem dúvidas, o maior clássico dessa fase de grupos, Espanha contra a Alemanha. Então as duas para mim estão no mesmo patamar aqui. Eu não quero dizer que a Espanha é melhor que a Alemanha por estar botando ali em cima, nem que a Alemanha é maior que a Espanha. Ali está o mesmo patamar. Duas seleções que fizeram histórias nas Copas do Mundo, mas estão se renovando. E aqui, ao meu ver, não tem favorito entre essas duas, mas estão numa prateleira menor que as demais. Tudo bem? Essa parte do seu ranking, né, ali em quarto, em quinto lugar, só tem Espanha e Alemanha? Não. Agora eu vou descendo um pouquinho o meu sarrafo e eu vou falar da seleção da Inglaterra, que tem grandes nomes, e eu acho que um ponto muito importante quando a gente vai falar de Inglaterra é relacionado à experiência dos jogadores em disputar grandes campeonatos. A maioria desses jogadores, eles disputam a Premier League, e é a liga mais difícil do mundo, né, se a gente for falar de campeonatos nacionais. Então eles estão competindo a todo momento em alto nível. É diferente de você pegar, por exemplo, vou trazer muito próximo pra gente o Brasil, que tem jogadores, por exemplo, como Pedro, Everton Ribeiro, que são jogadores que jogam no Flamengo, jogadores que jogam no futebol nacional, mas é completamente diferente do que você jogar uma Premier League. Não quero desmerecer, são excelentes jogadores, né? Acredito que vão somar muito na nossa seleção, principalmente Pedro, mas assim, a gente tem um desnível, entende? Você pega os jogadores que disputam o campeonato francês, o nível técnico é menor do que o nível inglês de se disputar. Então, isso pode ser um ponto muito favorável que me leva a fazer essa Inglaterra estar ali logo nas primeiras posições do nosso Power Ranking. Então, vou botar aqui a Inglaterra, tá bom? Junto à Inglaterra, Espanha, Alemanha e Inglaterra, eu quero trazer para vocês uma seleção que fez uma Copa do Mundo passada muito boa. É uma seleção que mescla a experiência com a renovação, só que aqui é o último momento dessa geração belga, que chegou tão perto na última Copa. É uma seleção bem treinada, é uma seleção que bate de frente com todas as outras grandes seleções de tradição no futebol europeu, e está aqui hoje no meu Power Rank como uma das possíveis seleções para estar chegando na semifinal, quem sabe mesmo na final, como uma das grandes favoritas, tudo bem? Então vou colocar aqui a Bélgica na nossa 7ª posição do nosso Power Rank. E agora eu vou trazer para vocês uma seleção que eu gosto muito, e vou falar uma coisa, sendo bem sincero, acredito eu, que será a seleção que vai surpreender a todos na Copa do Mundo, em relação também muito por conta das odds, por não ser favorita, né, por não ter uma camisa de peso, sabe? E a gente possa conseguir um bom resultado em relação a cotações e tudo mais. Essa seleção é a Dinamarca, que vem muito bem, assim, uma das seleções que eu mais acompanhei de um ano e meio para cá, nesses jogos de seleções, e que mais colocou dinheiro no bolso, e dos meus alunos no grupo VIP e do Free também, foi a Dinamarca. Uma seleção muito boa, muito compacta, com jogadores experientes, né, um comprometimento tático muito grande. Então eu vou colocar ela em 8º lugar aqui no nosso Power Rank, Dinamarca. Gosto muito dessa seleção, tá bom, gente? Aqui chegando em 9º lugar, aqui tá, se você for ver aí na imagem, ele tá com 10º, porque a primeira tá escrito lá em cima o Power Rank, tá? Então é sempre um a menos. Eu vou trazer, gente, a seleção de Portugal, tá bom? A gente, nos bastidores, a gente vê que Portugal não tá tendo um clima daqueles maravilhoso, mas a gente tem grandes nomes, uma das melhores seleções se você for pegar no papel, né? Tem um dos principais jogadores de todos os tempos do futebol, que é aquele cara ali, ele ainda tá
O Cristiano Ronaldo, ele tá querendo e vai querer se provar ainda mais nessa Copa do Mundo por tudo que está acontecendo. Então a chance dele mostrar o futebol dele para o mundo, mostrar o valor dele que ainda tem, que ficou a moral muito para baixo depois desses escândalos com o Manchester United. Então acredito em Portugal muito bem nessa colocação, Portugal, e não no lugar do nosso Power Rank, tá bom? Acredito que esse clima da seleção portuguesa, como vem mostrando nos jornais, não sei se é 100% verdade em relação ao Cristiano Ronaldo, que saiu com Bruno Fernandes, com Cancelo, mas é uma seleção muito boa, gente. E assim, tá em nono, mas poderia, por exemplo, estar em sexto, poderia estar em sétimo, nesse Power Ranking. Esse grupo, o primeiro grupo, aqui ó, Brasil, Argentina e França, ele é um grupo muito compacto, aqui é 33% para cada um, ao meu ver. E aqui a gente tem mais um grupo que se divide muito dessa forma. Então aqui vai ser o meu segundo escalão do Power Rank, vou botar de verde aqui, graças à nossa seleção brasileira, eu vou botar de verde, esse é meu segundo escalão do Power Rank, tá bom? São seleções que podem a qualquer momento chegar no lugar de uma dessas três aqui, ou até mesmo das três, tá bom? Que não será surpresa nenhuma. Eu vou começar essa terceira parte do nosso Power Rank, com uma seleção que, preste atenção, no papel é um espetáculo, tá? No papel é um espetáculo, podia estar muito bem nesse segundo escalão que eu tracei para vocês nessa linha verde, mas jogando as coisas não estão muito bem por tudo que eu acompanhei nos últimos meses. É o Uruguai. Uruguai com Cavani, Uruguai com Arrascaeta, com uma dupla de zaga experiente e muito boa, o Uruguai de Valverde, de Darwin Núñez, enfim, tem muita gente boa nessa seleção do Uruguai, mas não consegue produzir um bom futebol em relação, assim, você parar para assistir o Uruguai, você não vai ver uma partida bonita. Foi assim até agora, nas eliminatórias, até mesmo para a Copa do Mundo, né? Se classificou ali bambeando e tudo mais, mas é uma seleção que eu não aposto contra, né? Eu aposto a favor ou eu não aposto, mas contra eu não vou ao Uruguai, porque é uma seleção muito boa, principalmente no papel, muito próximo do que é Portugal, ao meu ver. Uruguai, então começando aqui a nossa 10ª posição do Power Rank. Agora eu vou acelerar um pouco os nossos comentários, até para poder não ficar um vídeo de 1 hora para vocês, mas farei comentários mais breves, porém construtivos, tá bom, gente? Junto ao Uruguai, logo embaixo ali, eu quero botar a Sérvia, que fez uma excelente eliminatória, eliminou Portugal, né? É um time experiente, é um time que consegue rodar, assim, sem ter o grande nome, tem bons nomes, né? E isso também é muito bom, por quê? Porque às vezes você fica dependendo de um cara só, de dois, e aí se esse cara não está um dia bom, ou se alguma coisa não está acontecendo de legal para ele, toda a seleção perde, entende? Então a Sérvia é uma seleção conjunta que eu vou botar aqui, e junto da Sérvia, aqui já do ladinho dela, aqui na nossa imagem, a Suíça, que é uma seleção, ao meu ver, boa, uma seleção qualificada, fez grandes jogos nos últimos meses, nos últimos anos que eu acompanhei, né? Se a gente for falar de 2 anos para cá, então acredito que o lugar da Suíça possa ser aqui do ladinho da Sérvia. E não menos importante, mas um pouquinho mais abaixo, a seleção da Holanda, que para mim é mega favorita nesse grupo A. Esse grupo A é um grupo fraco, ao meu ver, onde a Holanda vai se sobressair, né? Assim, se a gente for dar um peso para cada grupo, para mim, talvez esse grupo A seja o grupo mais fácil, porque o Catar, acredito que todo mundo vai fazer 3 pontos em cima do Catar, né? O Senegal é uma boa seleção, tá? Pode chegar a querer complicar um pouquinho a vida da Holanda, mas acredito que a Holanda passe em primeiro desse grupo. O Equador não vem conseguindo produzir um bom futebol, mesmo jogando na altitude, né? Se a gente for falar da América do Sul e tudo mais, dos jogos, não conseguiu produzir muito. É um ataque muito ineficiente, se a gente for pegar os 10, 15 últimos jogos. Então acredito que aqui a gente esteja bem posicionado em relação à Holanda, beleza? Então vou botar aqui Holanda na 13ª posição. E agora, gente, eu não poderia deixar passar que está no mesmo nível ali, para mim, a Croácia. É uma seleção que vem de um bom retrospecto em Copa do Mundo, é uma seleção que tem alguns jogadores com experiência, né, que já provavelmente farão a última Copa deles, como é o caso do Modric, Perisic, enfim, uma seleção que tem um conjunto, e Kovacic, também é um bom jogador, um bom meio de campo, tem um bom meio de campo, né, assim, tem peças, não tem a peça nota 10, mas tem várias peças de nota 7, nota 6,5, isso pode agregar. E agora, em 15º lugar, ou seja, ainda na prateleira, se a gente for dividir os 32 seleções na prateleira de cima, o que eu vou falar aqui, eu falo com muita convicção, pode soar mal para diversos analistas que vão falar sobre Copa do Mundo, mas eu coloco aqui e é daqui para cima, tá bom? Deixei um pouquinho mais para baixo por conta da dificuldade do grupo, porque o Japão tem uma das melhores seleções dessa Copa do Mundo, se eu for falar ali do segundo escalão para baixo. Claro, elimina o Brasil, Argentina e França.
E se eu for botar para baixo, o Japão, ele pode não ganhar, mas ele compete de igual para igual com qualquer seleção dessa Copa do Mundo, com exceção de Brasil, Argentina e França, tá bom? Se você for pegar para poder analisar o que foi todos os últimos jogos da seleção nessa era Tite, né, depois da reformulação, da última Copa e tudo mais, eu falo com muita clareza, eu que acompanhei todos os jogos. O Brasil fez jogos ruins contra a Argentina, quando perdeu, mas de todo mundo que o Brasil jogou contra, o Japão foi o time que deu mais dificuldade para o Brasil. É um time, uma seleção montada por jogadores experientes, todos eles jogam em grandes campeonatos europeus, francês, espanhol, inglês, enfim, alemão, tem muitos jogadores no campeonato alemão. É uma seleção que tem um comprometimento tático que pode ter certeza, tá entre si, taticamente, tá, gente? Eu tô falando de tática, de organização. Eu não tô falando de estrela. Você não vai ver, um cara mega habilidoso, mas você vai ver muita organização nessa seleção do Japão. E eu posso falar claramente, a seleção do Japão é uma das 5 mais organizadas da Copa do Mundo e vocês vão ver isso na prática, mesmo jogando contra a Alemanha, mesmo jogando contra a Espanha. É uma seleção muito correta e vai preencher a minha 15ª posição. Eu falo porque é uma seleção que eu acompanho muito, eu conheço muitos jogadores, né? Eu assisto o campeonato japonês muito. O banco de reservas dessa seleção do Japão, ele é basicamente todo do Frontale, do Kawasaki e do Yokohama. Então, assim, é um time muito justinho e pode surpreender. Agora, gente, para poder completar aqui eu vou fechar em Japão, tá? Eu vou fechar em Japão, esse segundo escalão aqui. Eu vou botar cor vermelha. E aqui eu começo o 15º, na verdade o 16º. Eu quero começar essa quarta parte do ranking, né? É com as seleções que podem se classificar. Esse Japão, ele pode se classificar também. Por quê? Porque é um grupo muito difícil com Espanha e Alemanha. Se o Japão tá no grupo, ao meu ver, tá, gente? Se o Japão tá no grupo A, o Japão classifica. Se o Japão está no grupo C, o Japão classifica. Se o Japão está no grupo B, o Japão classifica. Se está no D, acho que não classifica. Se está no F, poderia se classificar. Se está no H, poderia se classificar. Se está no G, poderia se classificar. Mas caiu, ao meu ver, para um terceiro time de grupo, o Japão caiu um grupo extremamente difícil. Mas isso não quer dizer que possa surpreender, tá bom? Mas para as surpresas para as oitavas de final, é o que eu quero encaixar nesse Power Rank agora. Eu vou começar ele com a Coreia do Sul, que foi uma das melhores campanhas, junto com Irã e Japão, das eliminatórias asiáticas. Tem um grande nome, né? O Son. Tem jogadores que têm comprometimento tático também. Tentar um grupo que, se ela conseguir arrancar ponto de Portugal, do Uruguai, ali ela pode passar, tá bom? É a mesma situação em relação à Espanha e à Alemanha. A Espanha e a Alemanha tem um grupo mais forte do que propriamente esse, o grupo H, mas a gente pode ter alguma surpresa, acredito eu, com a Coreia do Sul se classificando. Não é a tendência, tá? A tendência é Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana, nessa ordem, mas não me assustaria de forma alguma ver essa Coreia do Sul ali. E aí, junto a esse quarto patamar, podemos dizer assim, eu vou botar as 2 seleções do grupo C, que são 2 seleções bem iguais para mim. São seleções que sofreram um pouco para classificar, né? Como foi o caso da Polônia, mas tem grandes jogadores. No caso da Polônia. No caso da Polônia, a gente tem Lewandowski, Zielinski, que vive uma excelente fase da Napoli. Fazendo essa Napoli mesmo, a gente fala um pouco do México, com seu grande goleiro Shoa. A gente fala de Lozano, que está fazendo uma campanha maravilhosa, um ponta de muita velocidade, muita habilidade. Então completa bem esse time aí em relação à Coreia do Sul, México, Polônia. E se eu tivesse que botar mais uma seleção nesse grupo, aí nessa ordem, a próxima seleção, meu ver seria a seleção de Senegal. Mas a gente sabendo que Mané não estará presente com o Senegal, eu acredito que perde um pouco de força o que Senegal pode representar. Então eu dou espaço para essa 19ª posição para a seleção do Marrocos, que é uma seleção que tem como um dos principais jogadores o Ziyech, é um bom jogador, né? Tem jogadores, né, assim, não estão em um super patamar europeu, mas tem bons jogadores disputando bons campeonatos, em bons times, e acredito que está bem, assim, podemos dizer, não é precificado, mas é bem colocado essa 19ª posição para o Marrocos. Aqui eu posso, o Marrocos e a Coreia do Sul, o México, a Polônia, se esse time misturar tudo e jogar todo mundo junto, dificilmente vai ter um time que vai
ficar muito acima, entende? Então aqui, não quer dizer que porque eu botei a Coreia do Sul nessa parte do ranking assim, mais acima do Marrocos, que ela é melhor. Aqui, ao meu ver, é mesmo nível, eu tô classificando por nível. E eu vou colocar aqui para fechar o Irã. O Irã que fez, se eu não me engano, tá gente, eu posso estar cometendo um erro, mas acredito que não. O Irã fez a melhor campanha se a gente juntar todas as eliminatórias asiáticas. Tivemos grupos iranianos pedindo que a seleção não jogasse a Copa do Mundo, né? Mas acredito que isso não vai ser uma grande influência, que a gente não vai ter uma grande influência em relação a isso, tá? A gente sabe que nem todo mundo agrada todo mundo, né? Houveram algumas manifestações por conta do Irã não ir muito de acordo com as coisas, a forma de viver do Catar, né? As leis e tudo mais. Houve esse burburinho, mas acredito que não influencie tanto. Então, se eu tenho que colocar uma seleção nesse quarto, podemos dizer, patamar, é a seleção do Irã. E para fechar aqui, assim, não acho que merecia tanto, tá aqui, por conta do Mané, né? Mas ainda assim, Senegal tem bons jogadores, então eu não vou deixar o Senegal na prateleira abaixo, eu vou colocar o Senegal aqui em cima, tá bom, gente? Agora eu vou precificar a minha... Eu vou botar aqui de uma outra corzinha para vocês, vou botar um azul, tá? E agora a gente vai para a reta, assim, dos que podem aprontar, tá bom? Podem aprontar, assim, de tirar um ponto de um time grande, uma seleção maior e tudo mais. Vou de Estados Unidos, na verdade eu vou de País de Gales primeiro, tá? No grupo dos Estados Unidos. Uma seleção que sofreu para se classificar, né? Tivemos aquele jogo contra a Ucrânia, que assim, deixa a Ucrânia para a Copa, não deixa, foi um jogo, sabe, um clima meio ruim e tudo mais, foi um dos trancos e barrancos, mas chegou. Tem um outro nome que possa chamar a atenção, possa fazer uma partida muito boa, como é o caso do Bale, enfim, do Hansen, e a gente não poderia, acho que o País de Gales não merece estar abaixo desses últimos 10 times aí, dessas últimas 10 seleções que faltam. Então eu vou com ela, seguido por Estados Unidos. Abaixo dos Estados Unidos eu quero trabalhar a seleção de Gana, que é uma seleção que vem para arrancar ponto de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, com certeza vai tentar tirar uns pontinhos disso aí. É uma seleção que eu acredito que nesse grupo ela não passa zerada, não classifica ao meu ver, mas não passa zerada, tá bom? A seleção de Gana, Equador, é uma seleção que também acredito que não vai longe, mas pode tranquilamente se classificar em segundo lugar desse grupo, não seria nenhuma surpresa, tudo bem? Vamos lá. E... 1, 2, 3, 4. Tá faltando para mim o Catar, tá faltando para mim a Austrália, a Tunísia, o Canadá, a Costa Rica, certo? E a Arábia Saudita. Eu não consigo encaixar nenhuma dessas seleções nesse nível de ranking. Por exemplo, o Equador, que eu botei aqui por último, ao meu ver, ele tá melhor do que todas essas seleções. Entende? Então eu vou travar ela aqui, de roxo. Tá bom? E agora eu vou zerar os grupos com as seleções que eu acho que dificilmente vão até pontuar, tá bom? Tunísia lidera essa parte aqui, porque das seleções... Olha só, eu não vou ser tão injusto. A Tunísia fez um jogo muito ruim contra o Brasil, mas fez bons jogos. Eu vou deixar a Tunísia aqui, nesse grupo, tá bom, gente? Assim, Tunísia, Equador, Gana... Isso aqui, ao meu ver, pelos jogos que eu acompanhei, tá muito nivelado assim, igual. Seria injusto eu comparar a Tunísia com o Catar, sendo bem sincero. Então preciso ser justo aqui. Então a Tunísia por último, dessa parte desse grupo aqui. E para finalizar vamos zerar tudo. Aí a gente vai aqui de Austrália, Canadá, Arábia Saudita, vamos lá. Agora nós vamos ficar Costa Rica. Tem uma bet muito boa para Costa Rica, eu vou soltar ela no Instagram. Já mandei ela no grupo VIP tem muito tempo. É assim, uma bet odd 8, que eu vi. Nossa, eu vi valor demais nessa bet. E aí eu vou estar mandando lá pra galera. Costa Rica, vamos lá. Inglaterra, não, País de Gales, Tunísia, Austrália, Canadá, Arábia Saudita, Costa Rica.
Eu vou mudar um negocinho aqui, gente. Aqui eu vou botar Camarões. E aqui eu vou botar Austrália. Aqui é tudo mesmo nível pra mim, o Canadá não vai... É uma seleção que tá muito abaixo dos demais, né? E pra finalizar, gente, o nosso famoso Catar. Que eu acredito que vai vir só pra fazer cócegas. Na verdade não vai fazer nem cócegas. Esse é o nosso Power Rank. Eu espero que tenha alguma coisa que você não tenha gostado, pelo menos, né? Da forma que eu fiz. Não concordo com isso, mas pelo menos a explicação tenha, de alguma forma, te ajudado em alguma coisa, né? Na hora de você precificar em relação a, coloco fulano em primeiro, fulano em segundo, mas tentei passar o máximo. Logicamente eu não posso parar para falar, por exemplo, do México. Eu vou ficar falando meia hora do México aqui. Então se eu falar da Costa Rica, eu vou falar da Costa Rica. Vou falar, por exemplo, Costa Rica, em 2014, se eu não me engano, né? Estava num grupo tão difícil quanto esse de Espanha, Alemanha e Japão. Estava num grupo, se eu não me engano, de Inglaterra e Uruguai. A Costa Rica ficou em primeiro lugar do grupo. Entendeu? Assim, então, o que a Costa Rica fez em 2014, provavelmente haverá uma dessas seleções aqui, ó, do nosso segundo e terceiro escalão, que vai fazer, entendeu? Ah, o Vitor não soube analisar. Não soube analisar. Isso aqui não quer dizer que eu vou acertar tudo. Isso aqui é pra você ter um parâmetro. O parâmetro, Vitor, é esse, pra mim trabalhar. Eu vou trabalhar em cima disso aqui, entendeu? Então, por exemplo, se vai jogar França e Dinamarca, e eu vou falar, cara, eu gosto muito da Dinamarca, eu gosto muito, mas a França está no primeiro escalão do meu Power Rank. Então, se eu tenho que escolher quem vai vencer, né? Para quem eu vou, qual lado eu estarei, será da França. É para isso o Power Rank. Ah, mas falar de França e Dinamarca é muito fácil. Então fala outra. Tá bom. Então eu vou falar para vocês quando tiver o jogo entre Irã e Tunísia. Eu vou estar a favor do Irã, entendeu? Eu vou estar buscando alguma coisa, porque no meu Power Rank tá que o Irã tá melhor do que a Tunísia na minha visão pré-Copa do Mundo. Esse Power Rank passou fase de grupos, eu aconselho você atualizar ele novamente. Né? Não atualize ele na fase de grupos, trabalhe, porque são 3 jogos só, e depois da fase de grupos você pega e atualiza ele de uma forma que vai te dar um norte ainda melhor para os próximos jogos, para as próximas fases, beleza? Espero que todos tenham gostado. É o meu primeiro vídeo de Copa do Mundo aqui no YouTube. Busquei fazer da melhor forma possível. Se ficou de algum jeito, o som, não sei, alguma imagem, pode ter certeza que nos próximos vídeos eu estarei melhorando, né? Esse é o primeiro. Então, espero que o real valor do vídeo tenha sido entregue, que é todo o conteúdo que eu passei para vocês. E